Olá, meu nome é Leandro, eu sou médico endocrinologista e docente da Universidade Estadual de Londrina e estou aqui para falar com vocês sobre Insu Online, que é um serious game para educação médica sobre insulina. O diabetes é um dos maiores problemas de saúde pública atualmente. Segundo a International Diabetes Federation, aproximadamente uma de cada 12 pessoas no mundo é portadora de diabetes, e metade deles não sabe que é portador de diabetes. Além disso, o diabetes é uma doença com alta mortalidade. A cada 7 segundos, uma pessoa morre de diabetes no mundo, o que corresponde a 5 milhões de mortes no ano de 2014. Três fatos são muito importantes para entender a epidemia de diabetes hoje. 1. A maioria dos portadores de diabetes vai precisar de insulina um dia. A insulina é uma medicação extremamente importante, portanto, no tratamento dos pacientes com diabetes. Outro fato importante é que a maioria dos pacientes com diabetes, atualmente, é acompanhada por médicos que não são especialistas em diabetes ou endocrinologia. Isso é verdade principalmente no sistema de saúde pública, do qual dependem aproximadamente 80% dos cidadãos brasileiros. E o terceiro fato é que a maioria desses médicos que não são especialistas em endocrinologia geralmente tem grandes dificuldades com o manejo de insulina. Portanto, aqui nós temos um ciclo vicioso. Os pacientes com diabetes precisam de insulina, mas os médicos que os acompanham muitas vezes têm grande insegurança para prescrever e ajustar a insulina adequadamente. De fato, esse estudo feito nos Estados Unidos mostrou que 2/3 dos médicos americanos consideram a insulina um dos aspectos mais difíceis no manejo do diabetes. Isso leva a um fantasma conhecido como inércia clínica, que é um dos grandes problemas no manejo do diabetes em questão de saúde pública. Inércia clínica é a falha em intensificar o tratamento quando essa intensificação é necessária. Isso acontece frequentemente no tratamento do diabetes e principalmente com relação ao início de insulina. Então, esse estudo feito no Reino Unido mostra que uma vez que o paciente passa a ter indicação para início de insulina, aqui eles consideraram como indicação o paciente estar em uso de 2 drogas orais contra o diabetes por mais de 90 dias e mesmo assim permanecer com mau controle glicêmico, demonstrado por uma hemoglobina glicada maior ou igual a 9%, a partir do momento em que o paciente apresenta essa indicação, ele leva em média 5 a 6 anos para começar a usar insulina, que é o tempo que o médico demora para se convencer e se prontificar a iniciar a insulina para esse paciente. Durante esses 5, 6 anos, o paciente permanece mal controlado com grande risco de complicações. Então, a inércia clínica é uma grande barreira ao bom controle glicêmico dos pacientes com diabetes. Como a gente pode combater a inércia clínica? A maioria dos autores concorda que o método mais custo-efetivo é a educação dos profissionais de saúde. No entanto, a educação dos profissionais de saúde nos moldes tradicionais, ela é caracteristicamente muito pouco efetiva para mudar de fato o comportamento desses profissionais e o tratamento dos pacientes com diabetes. A educação presencial, na forma de aulas presenciais, treinamentos, simpósios, congressos, distribuição de material impresso, etc., ela não funciona por um motivo simples, ela é muito passiva. Então, os participantes dessas atividades muitas vezes acabam dormindo, cochilando. Então, assim, a metodologia empregada nessas atividades de educação, geralmente ela é muito pobre e pouco adequada para mudar o comportamento dos profissionais. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa nova, alguma coisa diferente, para tentar melhorar a capacitação desses profissionais. Uma tendência que vem crescendo muito em educação médica em todo o mundo é o uso de tecnologias de informação e comunicação, inclusive de games, de jogos de computador, jogos digitais para a educação médica. Os games têm a vantagem de proporcionar uma aprendizagem ativa, experiencial. Você pode simular uma situação que você quer que o indivíduo experimente. Tem a vantagem também de proporcionar uma aprendizagem no tempo e no ritmo ditados pelo aluno. Então, cada pessoa aprende num ritmo diferente. Ele fazendo uma aprendizagem sozinho, usando um game, ele pode seguir o ritmo que é mais apropriado para a sua aprendizagem. A gente pode simular situações bastante realistas que podem ser facilmente transpostas para a prática clínica. A gente pode usar elementos de game que aumentam a motivação do jogador, e isso aumenta a sua exposição ao jogo, a sua vontade de jogar e também a sua aprendizagem. Quanto mais motivado está o jogador, mais ele aprende.
A gente proporciona segurança para o paciente, uma vez que o jogador vai experimentar uma situação clínica e provavelmente errar uma vez ou outra num paciente virtual dentro de um game, e isso vai fazer com que ele esteja mais preparado para atender o paciente de verdade numa situação futura. E além disso, tem uma grande vantagem de ter um potencial de uso em larga escala. Um game para educação pode ser usado como recurso de educação à distância e atingir milhares, dezenas de milhares de profissionais quando disponibilizado na internet, por exemplo. Então, pensando nisso, a gente montou uma equipe multidisciplinar com endocrinologistas, experts em educação médica e game designers dessas instituições para desenhar e desenvolver um game chamado Insu Online para treinamento no manejo de insulina. Então, os requisitos desse game que a gente estabeleceu desde o início é que ele deveria ter um conteúdo bem definido, então abordar especificamente as situações mais comuns relacionadas ao início e manejo de insulina no contexto da atenção primária à saúde, e as recomendações foram todas baseadas em guidelines das principais sociedades de diabetes do mundo, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Diabetes. Outro requisito é que a gente deveria incluir elementos pedagógicos da educação de adultos que proporcionassem um melhor resultado educacional. E o terceiro é que a gente incluiria elementos de game para aumentar a motivação do jogador para continuar jogando e continuar aprendendo enquanto usava essa ferramenta de educação. E assim surgiu então o Insu Online. O game se passa em uma unidade básica de saúde. O jogador ele é um médico jovem que acaba recebendo a missão de ter que atender uma série de pacientes diabéticos com o objetivo de melhorar o controle glicêmico deles, geralmente com o início ou ajuste de insulina, e durante o jogo ele recebe a ajuda desses dois outros personagens, que são uma enfermeira e um médico mais experiente, que vão dar dicas e dar apoio para o jogador durante a sua experiência no jogo, facilitando sua aprendizagem. Então, o jogador ele precisa atender os pacientes diabéticos no jogo, coletar todas as informações úteis para depois chegar a uma conclusão sobre o que fazer sobre o tratamento desse paciente. Ele recebe várias dicas, vários suportes durante o processo e, finalmente, ele tem que tomar uma decisão terapêutica de escolher qual que seria a melhor conduta para melhorar o controle glicêmico do paciente, usando as insulinas disponíveis na unidade básica de saúde. Nesse jogo a gente só disponibilizou as insulinas NPH e regular, e aí ele tem que escolher o tipo de insulina, o horário que vai aplicar e a dosagem. E depois o game retorna um feedback imediato dizendo se ele tomou a conduta mais adequada para essa situação específica ou não, e se essa conduta não foi a melhor, o game explica por quê. Então o indivíduo tem que continuar tentando até encontrar a resposta correta. E ele só progride no jogo se ele encontrar a melhor conduta para cada situação. Então, para progredir no jogo, obrigatoriamente, o jogador tem que aprender as regras básicas de como iniciar e ajustar a insulina nas situações mais comuns da atenção primária à saúde. Uma vez que o game foi finalizado, a gente conduziu um estudo randomizado controlado com médicos das unidades básicas de saúde de cidades do Paraná e Santa Catarina, que não eram especialistas em diabetes ou endocrinologia, com o objetivo de avaliar se o game realmente funcionava com o método de educação médica. Então, os médicos foram randomizados ou para jogar o nosso jogo, ou para participar de uma atividade presencial, consistindo de aulas presenciais e discussões de casos clínicos, com uma metodologia bastante participativa, bastante interativa, e com o mesmo conteúdo e duração, ou seja, ambas as metodologias educacionais tiveram o mesmo conteúdo, as mesmas recomendações, mesmos casos clínicos e a mesma duração aproximada, em torno de 4 horas. Ambos os grupos foram bastante comparáveis, então mais ou menos metade dos indivíduos era do sexo masculino, com idade média de 37 a 38 anos, com 4 a 5 anos de experiência na atenção primária, e 38 a 39% haviam feito residência médica. A gente observou que o game teve uma boa aplicabilidade, 78% dos sujeitos que foram alocados para jogar o game de fato conseguiram jogar o game até o final, então uma aplicabilidade muito boa, inclusive sujeitos que nunca haviam jogado um game de computador anteriormente conseguiram jogar até o final. Então ele é fácil de aprender, tem instruções e comandos bastante intuitivos e fáceis de usar. Ele foi considerado divertido por 96% dos usuários, fácil de aprender a jogar, prendeu a atenção, aumentou o conhecimento e, segundo os usuários, também iria influenciar sua prática profissional na grande maioria dos sujeitos do grupo game. Então também a satisfação foi bastante grande com o uso da ferramenta.
E o nosso principal resultado, quanto à competência medida por um questionário para medir conhecimento teórico e habilidades para prescrição de insulina, para a resolução de problemas relacionados à insulina, a gente observou que o conhecimento era igual no tempo basal, nos dois grupos, mas aumentou significativamente nos dois grupos, imediatamente após a intervenção, e esse aumento de conhecimento, de competência, foi mais significativo no grupo game, que aumentou para 92% de acertos, comparado ao grupo controle da atividade presencial, onde também o conhecimento aumentou, mas aumentou para 85%. E esse aumento de competência se manteve significativo 3 meses após ambas as intervenções educacionais, mostrando que o game funciona de fato para aumentar a competência dos profissionais de uma maneira ainda mais efetiva que a atividade presencial do grupo controle. Então, em conclusão, nossos resultados mostram que o game Insu Online ele foi aplicável, foi muito bem aceito e foi extremamente efetivo como método de educação. Além disso, tem a vantagem de ser flexível, poder ser usado no local e no tempo de preferência do jogador, sem necessidade dele se afastar de suas atividades profissionais para participar de uma atividade de educação. Ele é automotivador, é extremamente seguro para pacientes, pode ter um amplo alcance quando disseminado via web, portanto, configura uma ótima opção para a educação médica em larga escala sobre diabetes e insulina, e acreditamos que essa ferramenta tem o potencial para reduzir a inércia clínica e também melhorar o tratamento dos pacientes com diabetes no Brasil e, quiçá, também no restante do mundo, uma vez que a gente traduz essa ferramenta para outros idiomas. Então, acreditamos que seja uma ferramenta excelente para a educação médica continuada sobre diabetes. Então, queremos agradecer a atenção. Esse é o nosso e-mail para contato e convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso game entrando no nosso site www.insuonline.com.br. Muito obrigado.